Olá, meus irmãos e minhas irmãs, saúdo a todos com a paz e a benevolência do nosso Pai eterno, nosso Criador, e do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que a paz seja convosco, que a todos os irmãos e irmãs que buscam a face do eterno, que estão ali todos os dias querendo aprender a palavra, querendo ter intimidade com o nosso Criador, querendo ser filhos dele por meio de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que o Eterno possa estar convosco, que Ele possa iluminar a vida de vocês, abençoar, que Ele possa se manifestar, que o Espírito dEle possa estar presente, sendo derramado na vida de vocês. E a todos os irmãos e irmãs que buscam o Eterno, que o Eterno possa abençoá-los e se fazer presente na vida de vocês. E que nós possamos seguir na fé, com muita perseverança, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que assim seja, meus irmãos. Semana passada nós falamos sobre idolatria, e eu estudei aqui com vocês os 4 primeiros mandamentos que estão ligados ao Eterno. E agora nós vamos estudar os 6 mandamentos que são ligados ao homem, tá? O número 6, ele está ligado ao homem. O homem foi feito no 6º dia, a marca lá da besta em Apocalipse é número de homem, 666. O número 6 também simboliza a rebeldia, né? Porque foi no 6º dia que o homem foi feito, e ele também teve a queda no 6º dia. Dia para o Eterno, mas não é um dia como a gente vive aqui, tá? São 1000 anos, tá bom? Então, nesse período aí, teve tempo de Adão colocar o nome nos animais, a terra inteira foi sujeitada aos pés dele, então Adão teve muito tempo ali, certo? Só que quando a gente lê a Bíblia, parece que foi assim, fez o homem, a mulher, pronto, caiu, já... Não foi assim, tá, irmãos? Um dia para o Eterno são 1000 anos, tá bom? A Bíblia não dá detalhes quanto tempo Adão ficou no Éden, mas pouco tempo não foi, tá? Em termos de vida terrena, mas em termos de vida do Eterno foi umas horinhas assim, tá bom? Então, irmãos, o número 6 está ligado ao homem. O número 6, quando nós lemos lá em Gênesis 6, foi quando aconteceu a segunda queda dos anjos, que desceram para a terra e tomaram mulheres para si, e delas geraram Néfilim, gigantes, certo? E conforme eu expliquei para os irmãos, o maior pecado de Adão foi se afastar do Eterno, né? Porque ele cometeu a idolatria. Porque ele deu prioridade para quê? Para as coisas do mundo, para os prazeres. Ele deu prioridade para si mesmo, acreditando que ele poderia experimentar o fruto e outras coisas sem que isso... Como é que eu vou dizer para os irmãos? Digamos que ele se sentiu atraído, ele não buscou a face do Eterno. Foi uma rebeldia, né, irmãos? Porque quando você se afasta do Eterno, você está em rebeldia. Porque, irmãos, nós temos que ter consciência que tudo, coloque isso na cabeça de vocês, tudo nós dependemos do Altíssimo, tudo, porque foi Ele quem nos criou, né? Então, nós precisamos dele o tempo todo. É Ele que nos conduz. Por quê, irmãos? Como nós somos sementes que vêm aqui para a terra, alma, semente, vida, que nós viemos aqui para a terra, para gerar frutos para o Eterno, nós precisamos dele para que os nossos frutos agradem a ele e no dia da nossa morte nós sejamos salvos naquele dia, certo? Então, quando nós nos afastamos do Eterno, nós estamos em trevas, nós estamos marcados pela besta, nós estamos com o pecado, nós somos servos do pecado. Quando Adão se afasta de Deus, ele não dá ouvidos a Deus, porque o Eterno falou com Adão. Adão, de tudo você pode comer, menos do fruto da árvore do meio do jardim. Eu não vou entrar em detalhes aqui, o que era, o que realmente aconteceu, mas a questão é que Adão, ele deu ouvidos à mulher, que deu ouvidos à serpente, e o resultado foi que toda a terra foi amaldiçoada, a morte veio e reinou sobre toda a terra desde a queda de Adão, certo? Satanás rasteja sobre a terra, né? Ou seja, a terra está sob domínio dele, né? Ele tomou, ele se apropriou disso devido à queda de Adão, e o alimento dele são as nossas transgressões. Literalmente ele come do pó da terra, ou seja, do homem. Olha o peso que é se afastar do Eterno. Entendeu, irmãos? A gente tem que levar muito a sério. Às vezes você pode dizer assim, não, mas eu tenho meu santo lá em casa, eu oro, minha vida é abençoada e tudo mais, mas pode ter certeza, sempre vai ter um problema na tua vida, vai ter um problema no casamento,
um problema no trabalho, vai ter um problema de saúde, alguma coisa vai ter na tua vida. E muitas vezes, irmão, a pessoa pensa que está sendo abençoada por Deus e às vezes são demônios, são espíritos imundos, que colocam essas, entre aspas, bênçãos para aprisionar a pessoa nos seus cultos, nas suas idolatrias. Então a pessoa, ela entra no estado de maldição, e isso é determinado pelo Eterno, porque todo aquele que entra nesse estágio de idolatria, ele cai em maldição, certo? Então hoje nós vamos dar continuidade, como eu falei para vocês, os 6 mandamentos, número 6, está ligado ao homem, nós vamos estudar isso. A ideia, irmãos, de falar sobre os mandamentos, sobre a idolatria, não é explicar tintim por tintim, explicar quem que são os ídolos, os significados mitológicos de cada ídolo, dos deuses, dos anjos, enfim, não é isso. É só mostrar para os irmãos que a idolatria é abominável aos olhos do Eterno. Então é por isso que se você tem um irmão católico, até o irmão que é evangélico, tá, irmãos? Porque a avareza é uma idolatria, ou seja, o amor ao dinheiro. E vocês sabem que hoje nos templos é pregado prosperidade, e isso não é bíblico. Aí eles vão dizer assim, não, mas Deus disse lá que essa terra eu te darei prosperidade, babá, babá. Irmãos, a Bíblia, ela tem início, meio e fim, certo? Ela inicia contando a história de como tudo aconteceu, ela mostra todos os problemas, todos os concertos, né, que o Eterno fez, todos os ajustes, as promessas, as alianças e tudo mais. Tem o lado bom e o lado ruim, o tempo inteiro, no início da Bíblia. Quando chega lá em Mateus, ainda não é a nova aliança, porque a nova aliança só passa a valer quando Jesus Cristo morre, tá bom? Então, a Bíblia inteira, ela vai levando a gente até chegar em Cristo. Quando chega em Jesus Cristo, e ele cumpre o seu papel, aí, meus irmãos, a aliança é selada, ou seja, a Bíblia nos empurra para frente. Então, essa ideia de ficar indo lá atrás, resgatar essas teologias de prosperidade para aprisionar os irmãos em dízimos, como é que eles falam? Não estou falando de ofertas, tá? Isso continuou. Estou falando de dízimos. O dízimos acabou porque nós já temos um sacerdote eterno que é Jesus Cristo. E ele, irmãos, ele nos deu tudo de graça. E o sacerdote lá, os dízimos que eram para os levitas, eram frutas, eram alimentos da terra. Não era dinheiro, tá bom? Porque eles não tinham terra, eles não tinham como produzir seu alimento, tá bom? Então, irmãos, a Bíblia nos empurra para Jesus Cristo, para Yeshua. Então, se nós ficamos lá atrás buscando coisas de prosperidade e tudo mais, só pensando em riquezas, como eu já vi muitos. Até agora tem aqueles, eu esqueci, o primo rico, ele se interessou da Bíblia por causa de Salomão, que Salomão era próximo, então tudo que tem de dinheiro na Bíblia ele está estudando. Mas, irmãos, a gente tem que buscar Cristo, irmão. Não que Salomão teve dinheiro, olha a vida de Salomão. Se nós formos falar de exemplo a ser seguido, só tem Jesus Cristo, irmãos, para seguir de exemplo, 100% fiel. Nós temos exemplo de fé, Abraão. Nós temos exemplo de como é que é a palavra aqui? De louvores e adoração, que é Davi, certo? Nós temos exemplo de sabedoria, que é Salomão. E todas as partes que eles fizeram de errado, nós não podemos seguir esse exemplo. Nós temos que deixar de lado, pegar só, reter o que é bom. Qual que é o único que nós conseguimos pegar 100% tudo que ele fez? É Jesus Cristo, Yeshua. Certo? Até quando chega Paulo, nós temos que pegar só o que é bom do que Paulo nos mostrou. Por isso que ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aquela parte que ele perseguia, matava, isso aí tu não pega dele como exemplo. Entendeu? Você pega depois da conversão dele. Até Pedro, irmãos. Pedro tem vários exemplos a ser seguido, mas tem uma parte ali em Atos que aconteceu em Atos, mas é descrito lá, se eu não me engano, descrito lá em Gálatas, né? Na cidade de Antioquia, né? Que Pedro e Paulo, eles têm uma certa discussão. Então, a gente vai pegando, irmão, só retendo o que é bom. Mas o único na Bíblia que nós temos 100% de exemplo é Jesus Cristo. Como a Bíblia aponta tudo para Cristo,
Jesus Cristo, ele pregou prosperidade? Vocês viram ele pregar prosperidade na Bíblia? Não. Ele não pregou prosperidade. Inclusive, irmãos, o amor ao dinheiro é idolatria. Entendeu? Depois nós vamos ver o exemplo que ele deu do jovem rico. E os pastores distorcem tudo, irmão. Nós vamos ver como está na Bíblia, o que significa. Não é acréscimo, não é irmão, nós não podemos colocar fermento na palavra. É como está ali. Entendimento, né? Quando o Eterno nos abre o entendimento, é uma coisa. Quando ele nos revela algo. Agora, acrescentar coisas que o teólogo diz, que os estudiosos falaram, isso é coisa de homem. Tá? Então, irmãos, o exemplo é sempre Jesus Cristo. E ele não pregava prosperidade. Tudo que ele ensinava era sempre voltado para o reino de Deus. Se você quer ser próspero, seja no reino de Deus. Você vai perder na terra, mas você vai ganhar nos céus. Você vai ser humilhado na terra, mas você vai ser glorificado nos céus. Você vai morrer na terra, mas você vai ser ressuscitado nos céus. Você vai ser pobre na terra, digamos assim, mas você vai ser rico nos céus. Pobre, mas não é miserável ali, de passar fome e tudo mais. Mas quando vocês olham o sacrifício que os pais de Jesus, pais terrenos, tá? José e Maria, eles foram lá e fizeram o sacrifício de uma pombinha e rolinho, ou seja, eles não tinham um gado para sacrificar, eles não tinham essa condição financeira. Entendeu, irmãos? Então a gente vê por essas questões que Jesus ele não era rico, também não era miserável, mas ele era uma pessoa, né, uma classe trabalhadora. Entendeu? Então nós temos que seguir sempre Jesus Cristo como exemplo. Então o cristão que fala que prosperidade e tudo mais está na Bíblia, ele está sob idolatria também. Tá bom? Então que nós possamos hoje estudar, terminar esse estudo, que o Espírito do Eterno conduza essa pregação e a partir de agora vamos lá, irmãos, tá bom? Quinto preceito. Eu estou lendo a minha Bíblia israelita. Se você pode ter a tua Bíblia, até a tua Bíblia católica aí, não tem problema. Vamos lá. Quinto preceito, quinto mandamento. Honra o teu pai, o teu aba e a tua irmã, a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que Yah, teu Elohim, te dá, né? Que o Senhor, teu Deus, te dá. Irmãos, olha que interessante. Honra o teu pai e tua mãe. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo já começa com os pais. Aí você vai assim, tá vendo? Tem a mãe ali, então Deus também... Não vai por esse caminho, tá bom? Estamos só falando aqui, porque ele fala, honra o teu pai. Começa com o pai primeiro. Sempre o pai em primeiro lugar, porque o homem foi feito primeiro. Não significa que o homem é mais que a mulher, tá bom? Mas ele veio primeiro. Por isso que sempre a genealogia, a descendência é sempre descrita através do homem, porque é ele que tem a semente, tá bom? É a semente que se joga na terra para que depois venham os frutos. Honra o teu aba e a tua irmã, para que se prolongue os dias na terra. Ou seja, honrar o pai e mãe significa, irmãos, você ser obediente a eles, você não xingar, você não agredir, você não avançar no teu pai, você não blasfemar, você não amaldiçoar, muito menos roubar, matar, essas coisas, tá bom? É honrar, não vou dizer a palavra orgulho, mas você não dar desgosto para os seus pais, não dá, nossa, meu filho virou rebelde e tudo mais, eu fiz tudo que eu pude para ele, entendeu? Meu filho entrou em espírito de rebeldia. Então você tem que honrar, você tem que dar o exemplo do teu pai, você tem que ajudá-los quando eles precisam. É claro que quando os pais viram idólatras, escolhem caminhos errados, começam a viver uma vida de fornicação, uma vida que é contrária à palavra de Deus, irmãos, aí acontece igual aquilo que Deus falou para Abraão: sai da terra da tua parentela. Entendeu? Por quê? Para que você não se contamine, né? Se ela precisar de alguma coisa, tudo bem, seu pai e sua mãe, mas se eles estiverem em pecado de morte, irmãos, e você conviver com eles, você vai passar por tribulações, tá bom? Por isso que o homem deixará a sua casa, deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, tá bom? Mas, enquanto você estiver sob cuidados do teu pai, né, da tua mãe, você tem que honrá-los, tá? E mesmo depois que você for morar com a tua mulher, com o teu marido, né, você não pode desrespeitar teu pai, xingar, amaldiçoar, muito pelo contrário, você tem que honrar. E se o seu pai e sua mãe estiverem nos caminhos do Eterno, sempre abençoá-los, orar por eles, para que o Eterno o abençoe e tudo mais, tá bom? Então é esse significado aqui.
tá? Não é um pai que faz tudo, um pai que abandona, tem que honrar uma mãe e tudo mais, que está nos caminhos errados. Aí tem que pedir para o Eterno corrigi-los, tem que pedir para que o Eterno faça a vontade dele, que o Eterno conserte esse caminho errado que os pais estão seguindo, tá bom? Você como filho obediente à palavra, tá? Você tem que pedir isso para que o Eterno faça a vontade dele, tá bom? Outra coisa, os pais, se eu não me engano, tá lá, acho que é em Coríntios que Paulo fala, os pais também têm que, lá tá escrito não, eu vou ver aqui no computador, tá, irmãos? Vou procurar aqui para mostrar essa passagem bem certinho, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, aqui, ó. Em Efésios 6, irmãos, eu nem peguei esse versículo, tá? Mas olha que interessante. Ele tá ligado a esse mandamento, tá bom? Ó, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, isso aqui de Efésios entra em conformidade com o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe. E Paulo dá uma instrução para os pais. Porque o filho, ó, primeiro ele joga o filho, né? Ele joga o filho, ó. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Ou seja, filhos, façam tudo na presença do Eterno, tudo que o Eterno quer que agrade. Seja um bom filho, obediente, estude a palavra, aprenda as coisas do alto, leia a Bíblia e honre seu pai e sua mãe, obedeçam a eles. Tá bom? Ó, honra teu pai e tua mãe, no versículo 2. E este é o primeiro mandamento com a promessa. Olha que bênção, irmãos. O Eterno me jogou nessa passagem aqui para explicar com melhor exatidão ainda. Tu vê que tá tudo em conformidade com o que eu falei antes. Os pais têm que estar em conformidade com a palavra. Os pais têm que estar firmes no propósito da palavra. Os pais não podem ser ímpios, irmãos. Tá bom? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Agora, Paulo faz o quê? Irmãos, tudo na palavra como é que eu vou dizer? É uma unificação. Porque não é assim, honra o pai e a mãe e os pais não, como é que eu vou dizer? Os pais são cachaceiros, avarentos, bate na mulher, bate no filho, amaldiçoa a Deus, é idólatra, enfim. Como é que o filho vai conseguir conviver num lar assim? Então os pais têm que ser exemplo para os filhos, para que os filhos honrem os pais. Entenderam? É claro que o pai está em primeiro lugar, porque sempre é a árvore, né? A árvore que gera semente para que as sementes cresçam e geram mais frutos e se torne uma árvore também. Mas os filhos só vão conseguir honrar pai e mãe se os pais estiverem nos caminhos do Senhor. Por isso que ali no quinto mandamento, já está eles ali, ó, honre teu pai e tua mãe. Só que esse pai e mãe tem que ser exemplo para os filhos. Para que os filhos não sejam malditos, para que os filhos não vivam sobre maldição. É por isso, irmãos, que nós vemos tantas famílias sob maldição. Eu falo pela minha própria família. Quanta tristeza, derramamento de sangue, sofrimento, porque os pais não seguiram a palavra. Hoje a minha mãe está buscando a palavra nos caminhos, já tem algum tempo, né? Alguns anos, né? E as coisas começaram a mudar, tanto que até eu mudei, e as coisas vão mudando. Mas os pais sempre têm que ser exemplo para os filhos. Eu e a minha mulher somos exemplos para Miriam. Desde a concepção até hoje, irmãos, nós somos exemplo para ela. Nós temos que ser consagrando ela, amando ela, ensinando ela, desde pequeno, levando a palavra, louvores. Sempre que a gente lê a palavra, ela fica deitadinha, ouvindo a palavra. Para que ela cresça se alimentando do alimento espiritual desde pequeno. Para que ela nos honre no futuro. É por isso que o mundo hoje, irmãos, está essa bagunça. É filho matando pai e mãe. É filho se prostituindo. É filho se drogando. É filho batendo na mãe. Entendeu, irmãos? Olha a bagunça que está esse mundo. Agora vem o Estado e começa a ensinar os filhos coisas que era papel dos pais. Como é que esses filhos vão honrar o pai e mãe? Lembra que lá no... Vamos ler aqui, ó. Segundo preceito, não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem as águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Yahweh Adonai, o Senhor, teu Criador, sou eterno e zeloso, que visito o delito dos pais
nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, entendendo a responsabilidade dos pais, por isso que os pais aqui, já aqui no 2º mandamento, já tem uma responsabilidade gigante. Adão era o nosso pai, o primeiro. Ele tinha responsabilidade sobre todos nós. Entendeu? Pensa, irmãos, hoje uma expectativa de geração são 70 anos. Geralmente depende da questão na Bíblia, às vezes é 50, às vezes é 100, às vezes é... né? Por exemplo, ficou 4 gerações lá no Egito, né? 400 e poucos anos, às vezes é 70 anos, né? Enfim. Mas vamos ver pelos 70 anos. Vezes 4 gerações, 280 anos, irmãos. Olha quanto tempo de maldição na família. E isso, irmãos, não é que o Eterno está sendo ruim. É para prevenir. A pessoa lê isso aqui, nossa, mas Deus é ruim, né? Vai amaldiçoar até a 4ª geração. Não, Deus está dizendo, olha, não faça tal coisa porque os teus filhos vão pagar um preço muito caro. Não faça tal coisa, não se afaste de mim. Honre meus mandamentos, honre as minhas palavras, obedeça. Para que teus filhos sejam abençoados, para que os filhos dos teus filhos sejam abençoados, para que os filhos dos teus filhos, até a 4ª geração, sejam abençoados. Tu imagina, irmão, seria uma bênção atrás de bênção, atrás de bênção, atrás de bênção. Se Adão não tivesse cometido a transgressão, seria bênção atrás de bênção, atrás de bênção. Então o erro não está no Eterno, está na desobediência. E a desobediência tem consequências. E ele faz isso, irmão, justamente para a gente não errar. Então, se os pais não seguem a palavra, não lêem a Bíblia, não têm uma vida de santificação, os filhos vão ser delinquentes, os filhos vão ser perdidos e tudo mais. Aí muitos dizem assim, não, mas eu não... Como é que tem gente que não lê a palavra e tudo mais, e a família deles, os filhos estão estudando em colégios bons, os filhos são educados, mas você não sabe do íntimo. Eu já ouvi testemunho de pessoas que não tinham problema com dinheiro e a vida era um inferno, mas na frente dos outros era outra coisa. Parecia família exemplar, mas em 4 paredes, lá na casa era um inferno. Então a gente não tem como saber, irmãos. Tá bom? Hoje em dia nós vemos a aparência das pessoas. É claro que quando você começa a estudar a palavra, você começa a ver os comportamentos, você começa a entender essas questões, só o fato de você analisar a vida de uma família, você já diz, essa família tem as bênçãos do Eterno, essa família não tem. Porque se a família segue exemplarmente a palavra, ela tem bênçãos do Eterno. Tá bom? Nós não estamos falando de salvação, nada aqui. Nós estamos falando de bênçãos, tá? 6º preceito. Não assassinarás. Entendeu? Eu acho que quando fala não assassinarás, irmãos, o cara não precisa saber tantos detalhes. Mas vocês veem como o coração dos hebreus lá, dos israelitas, ele era tão duro que o Eterno teve que detalhar o que era assassinato. Entendeu? Tanto que hoje, irmãos, quando você vai ver as leis, né? O assassinato, ele é visto se ele foi intencional, se ele foi culposo, doloso, se teve premeditação, se teve ocultação de cadáver e tudo mais. Tu vê que não é só um assassinato. Tem que ver que grau de assassinato que foi. Por exemplo, Caim. Caim mentiu... Não. Caim induziu o irmão, enganou, levou ele pra tocaia, né? Pra armadilha, matou ele, escondeu o corpo, fez outras coisas, ritualísticas, e ainda desafiou a Deus, dizendo, eu não sei, sou lá eu, guardador do meu irmão, ainda desafiou a Deus, entendeu? Então, quando o Eterno diz aqui, ó, não assassinarás, é que o sangue, irmãos, de uma pessoa que você derrama, você tem responsabilidade, aquela vida, porque a vida está no sangue, entendeu? Então, você tem peso daquela alma nas tuas mãos, é algo muito pesado, irmãos. Entendeu? É claro, se for algo assim que for acidental, mesmo assim, sei lá, atropelou, não viu, a pessoa morreu, irmãos, clame ao Eterno perdão. Porque o sangue daquela pessoa está nas tuas mãos. Não tente se equivocar, não, foi sem querer, eu não tive culpa. Mesmo que tu não teve culpa, ore, peça perdão, se humilha, para você, não só para você dizer que não tem culpa, mas porque o teu coração prova que você não tem culpa, a tua atitude prova que não tem culpa, e a tua oração, a tua humilhação prova que você não tem culpa. Então, até mesmo num acidente que você venha a correr, você não pode, por exemplo, eu estou usando esse exemplo que é o mais simples, vamos usar um exemplo complicado aqui.
Você foi se defender, né? Entrou um cara na tua casa e você matou ele. O que nós vimos nessas coisas aí, né? Bandido bom, bandido morto. Tem que matar mesmo. Invadiu a tua casa. Menos um bandido a menos. Antes ele morrer do que a tua família. Vocês percebem, irmãos, que aparentemente é algo bom, porque você salvou a tua família, você salvou a tua vida. Mas percebe, irmãos, que esse algo bom se tornou uma veneração à morte? Porque o Eterno, irmãos, ele não tem prazer na morte do ímpio. Eu até busquei aqui, ó, Ezequiel 33:11. Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, para em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, quando alguém comemora a morte de um cara que foi assaltar ali e morreu, e fala, foi bom mesmo, tinha que morrer. Irmãos, isso é uma coisa que a gente tem que vigiar, porque nós somos seres humanos. E aqui eu não estou defendendo o ladrão, não estou defendendo o assassino, não é defesa, irmãos. Estou falando da nossa atitude de como cristão. Quem quer comemorar que o bandido seja morto, que o ladrão seja morto, é problema dele. Eu estou falando quem conhece a palavra, quem é temente a Deus. O próprio Messias deu exemplo. Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Mesmo ele ali, matando ele. Então nós temos que seguir o exemplo do nosso Salvador. Quando Paulo foi preso, irmãos, que os anjos derrubaram as celas da prisão lá, e o carcereiro, né, o soldado que estava aguardando, ele viu que estava tudo aberto, ele pegou, desembaiou a espada e iria se matar. Paulo gritou, não faça isso. Irmãos, olha só, ali Paulo dizia, que se mate, me prendeu, me chicoteou, que morra. O que Paulo fez, irmãos? Não faça isso. Quantas pessoas aquele carcereiro torturou, matou, fez alguma coisa? E ele viu tudo aquilo. Aí ele percebeu que tudo na vida dele que ele fez estava errado. Aí ele chega para Paulo e fala, o que eu faço para ser salvo? O que eu preciso fazer? Uma alma ganha. Então, se acontece esse acidente, você acaba matando o ladrão que entrou na tua casa e tentou fazer mal para tua família, não é para tu comemorar a morte dele. É para te pedir perdão para o Eterno. Porque a atitude, a situação te levou a defender a tua família. Mas você tem que ter humildade e se humilhar e falar, pai, eu não tive prazer na morte desse ímpio. Não caia sobre mim esse sangue, pai, me perdoa. Eu não fiz por prazer, pai, eu tentei. Eu tive medo quando eu vi aconteceu. O Eterno vai olhar o teu coração, vai ver se tu está sendo sincero e vai te perdoar. Vocês percebem, irmãos, que não é tão simples assim? Né? O assassinarás, irmãos, está ligado ao prazer na morte das pessoas, do inocente, qualquer coisa. Quando você tem prazer no assassinato, quando você planeja matar, você já está com Satanás no teu corpo. Você já tem o espírito de Caim, do maligno. O Caim foi o primeiro assassino desde o princípio, maligno, filho do diabo. Então, se a pessoa mata alguém por inveja, por querer assaltar a pessoa e tudo mais, ela tem um peso tremendo nas mãos dela. E é muito difícil, irmãos. É muito difícil uma pessoa que assassina conscientemente, que planeja, que deseja a morte da outra pessoa. É muito difícil ela se arrepender. Por isso que eu falo. Você se defender a tua família acontecer de matar alguém, e você não sentiu prazer naquilo, você consegue se arrepender, você consegue pedir perdão pro Eterno, você não sente prazer naquilo lá. Para que aquilo não se torne maldição na tua vida. Agora, se você planeja, vou assaltar aquele cara, se ele reagir, eu mato mesmo. Pronto, meu irmão, você já está desejando aquilo que Caim fez. Você já está indo pro abismo de tal forma que para você sair dali é quase impossível, porque você fez uma blasfêmia tremenda. Você tirou a vida de alguém por maldade. Aí você vai dizer assim, Eliseu, mas
Jesus disse que todo pecado será perdoado. Sim. Se essa pessoa que desejou matar conseguir se arrepender do fundo do coração, sim. Vai ter salvação, com certeza. A questão é, ela vai conseguir fazer isso? Alguém que planejou, desejou, mesmo sabendo que não pode matar? Vejam como é complicado, irmãos. Por isso que já diz, não assassinarás. Se você sentir no coração o desejo de matar alguém, tu já cometeu assassinato. Se você sentir no coração, depois nós vamos chegar nessa parte, de desejar a mulher do próximo com a intenção de levá-la para a cama, tu já cometeu adultério. Então tu imagina tu desejar e cometer. Tu vê que já já notaram que é o 6º mandamento? 6 é o número da morte, é o número da queda, é o número da maldição, entendeu? É o número da rebeldia, é o número ligado ao homem, porque o homem é rebelde, o homem é por isso que nós precisamos de Deus, para não ser rebelde, para nós conseguirmos amar o próximo, não sentir raiva, não sentir prazer na morte dos outros. Eu já comemorei morte de pessoas, irmãos. Hoje eu vejo como eu era cego, como eu estava em trevas, entendeu? Eu sei que quando você vê ali que um estuprador morreu, você fala, ainda pagou o preço, daí daqui a pouco você fala, opa, peraí, o Eterno é que sabe, ele que é justo, Pai, me perdoa, não desejo, não tô desejando, não tô comemorando a morte dele. Viu como é perigoso, irmãos? Se o próprio Criador não sente prazer na morte do ímpio, como que nós, meros mortais, vamos sentir prazer na morte do ímpio? Entenderam? Então tu vê que não é simplesmente não assassinará, tem não assassinará. Olha quantas coisas eu falei aqui, só de um mandamento, do honrar pai e mãe, quantas coisas que tem só de um mandamento. A gente tem que ler essas situações, analisar os textos bíblicos, para entender por que não pode assassinar. É o óbvio que não pode, mas se acontecer, o que eu tenho que fazer? Entendeu? Se for por defesa, pede perdão, é um sangue que está nas tuas mãos. Porque lá em Levítico fala, se não for intencional, a pessoa até fora do arraial ela tinha que ficar, porque para que o pai da vítima, o irmão da vítima, o parente não fosse lá e vingasse a morte da pessoa. Por isso que até em Levítico explicava, olha, calma, foi sem querer, não teve intenção. Agora, quando é intencional, era olho por olho, dente por dente. E hoje acontece o quê? É o perdão. Quando eu consegui entender isso, mesmo que eu não vi face a face os assassinos do meu irmão, uns até eu soube que já tinha morrido, um deles, foram 3, né? Porque 2 foram do meu primeiro irmão, estavam juntos, 2 irmãos. Um irmão parece que matou o outro, em 2018, parece. E o outro estava vivo e eu soube, e o outro que assassinou esse meu último irmão também está vivo. Então, quando eu entendi a questão do perdão, quando eu já estava nos caminhos do Eterno, eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa. Então, eu orei ao Pai e perdoei, mesmo que eles não me pedissem perdão. Eu disse para o Eterno, Pai, eu não quero guardar essa mágoa no meu coração, eu perdoo eles, o que eles fizeram com os meus irmãos. Está nas tuas mãos, Pai, seja feita a tua vontade, mas eu perdoo, Pai. Irmãos, eu entrei em prantos. Eu tirei um peso das minhas costas. Porque o ódio só faz mal para você, irmão. O ódio te destrói, te mata, te consome. E pode levar a tua alma para o inferno também. Então, o não assassinarás está ligado a essas questões. Entendeu? Não assassinarás. E se acaso acontecer, como eu expliquei de um acidente, pedir perdão também. Se você assassinou, não é que você não tem que pedir perdão, que não tem salvação. E, meu irmão, dobre o joelho que o Eterno te dê, vai analisar teu coração, qual foi a tua intenção, se você estava no tempo da ignorância, se você já conhecia a palavra, se você já sabia o que era... Enfim, o Eterno que vai analisar o teu perdão. Não é que nem o da Glória, o filho da Glória Pires lá, né? Esqueci o nome dele, que levou um infarto e morreu. Ele tinha remorso, ele não tinha arrependimento, ele tinha remorso. É totalmente diferente. Irmãos, não confundam remorso com arrependimento, tá bom? Remorso é um estado de sentimento no qual você sente vergonha da tua atitude, mas não arrependimento. Porque você tem vergonha do que aquilo que tu fez vai causar na tua imagem. Isso é remorso. Entendeu? Eu matei, você vai estragar a minha imagem. Eu preciso... Não fiz por mal. Pensando na tua imagem, se eu pudesse voltar atrás e tal.
mas você não sente um arrependimento verdadeiro, você não sente a dor da outra pessoa, entendeu? Então, para a gente não ficar só nisso, vamos lá. 7º preceito. Não adulterarás. Tá bom? Isso aqui, irmãos. Irmãos, aqui eu quero que você preste muita atenção nesse 7º preceito, tá? Preste muita atenção. Adultério, né? Por exemplo, assim, ó, o homem cometeu adultério com a mulher. O que ele fez? Ele corrompeu, né? Ele trocou a promessa, ele trocou a santificação, a união, né? Ele trocou por um momento de prazer. Então, o adultério é traição, você traiu, entendeu? E esse adulterar, meus irmãos, não é simplesmente o homem traiu a mulher. Tem um peso, irmãos. Eu vou explicar de uma forma assim que vocês possam compreender melhor. Quando fala em traição, o homem traiu a mulher. Não, vai lá e perdoa. Perdoei ele e tal, a gente tá vivendo bem. Irmãos, traição, ela tem um peso. Mas adultério, ele tem um peso muito maior. Por quê, irmãos? Porque adulterar está em corromper, né? Até vou abrir aqui, ó. Significado de adulterar, né? Alterar, falsificar, adulterou a mercadoria. Um texto, adulterou o texto. Corromper-se, estragar-se. Adulterar é sinônimo de abastardar, corromper, depravar, desnaturar, viciar. É um verbo bitransitivo, verbo intransitivo, e verbo nominal e verbo transitivo direto. Tipo de verbo adulterar, regular, tal. Né? Acusar de sonegar e adulterar combustível. Ou seja, você vai modificar aquilo que era original, aquilo que era perfeito, aquilo que era o certo, por algo que não presta, por algo ruim, por algo profano. Entendeu? Porque, por exemplo, assim, adulterou a gasolina, pegou um combustível bom, que tinha o selo de purificação, o selo de qualidade, e colocou um monte de porcaria que vai dar problema no carro, vai estragar, vai causar até um acidente, o carro vai... Por quê, irmãos? Pode acabar o combustível, o carro ir parando, vem um carro atrás e causa um acidente, o cara pode perder o motor do carro, o cara... Entendeu? Uma série de situações pode acontecer por causa de uma adulteração. Entendeu? Foi lá o deputado e adulterou, se corrompeu por uma propina e fez uma lei que vai prejudicar uma cidade inteira, uma nação. Vocês entendem que o adulterar, irmãos, tem um peso muito maior do que uma traição? Por isso que fala, não adulterarás. Quando você assume um compromisso com a sua mulher, com o seu marido, perante o eterno, irmãos, é para toda a vida. É para toda a vida. Você casou, é para o resto da tua vida. É um compromisso até o fim da tua vida. Não tem esse negócio, não, casei, mas não deu certo. Por isso que eu terminei. Não, irmãos. Não. Você está cometendo um erro muito grande. Você está... Não existe, só existe uma condição perfeita aos olhos do Eterno. Existe uma outra condição que não é perfeita, mas é permissiva. A perfeita é até que a morte separe, porque é o desenrolar da vida, é o fim da vida, né? Então isso é permitido. Morreu. Aqui na Terra você se desligou da pessoa, entendeu? Ou por adultério, né? Por traição, por fornicação. E ali, irmãos, é um contexto que daí vem o perdão, é só se realmente não ter o que fazer. Não deu, me traiu, não quero mais, não confio, não dá, tal. O Eterno permite também, mas tu vê que é uma coisa que o Eterno permite, mas não é o que ele... É uma permissão por causa da nossa dureza do coração, tá bom? É uma permissão. Separar pela morte, né? Até que a morte separe, beleza, morreu, a mulher não está mais ligada ao marido, nem o marido está mais ligado à mulher. Traiu, ainda está ligado enquanto houver o perdão. Não houve perdão, beleza, aí você quebrou o laço, você quebrou a aliança. Então, cada um pro seu lado. Aí tudo bem, é permitido, né? Casar, mas a Paulo alerta, você vai ter tribulações, então é melhor ficar sozinho. O casamento, irmãos, é algo tão sério, irmãos. Se as pessoas entendessem o peso do casamento,
Aí uns vão dizer assim, então não é em casa. Por isso que o Messias falou, isso aqui é um dom para poucos. Mas não deveria ser assim. Mas por causa da fornicação, por causa do que houve no Éden, toda a terra foi corrompida. A nossa genética, o prazer carnal, tudo, irmãos. É por isso que as pessoas não entenderam o que houve no Éden, não conseguem saber por que tem tanta fornicação na terra, por que tem tantos desejos carnais, por que as pessoas nunca estão satisfeitas carnalmente. Como é que as pessoas acham que o pecado entrou? Existe o pecado espiritual, mas existe o físico. E o físico fica onde? Na genética, DNA. Fica ali no sangue pro resto da vida. E só o sangue de Cristo é que liberta. Que tira todos esses desejos, esses pecados, essas abominações da nossa carne. Mas eu nem vou entrar nesse assunto, mas eu só quero que os irmãos entendam que adulterarás é muito mais profundo que só cometer uma traição. É algo profano, irmãos. O casal tem que pensar 1000 vezes antes de cometer uma traição. Isso é uma brecha para Satanás, é o que ele faz, irmãos, é o que os demônios querem. É por isso que o perdão é louvável quando o casal consegue se perdoar, mas não é perdoar e depois fazer de novo, é nunca mais fazer. Porque daí o Eterno vai olhar e vai riscar vai perdoar. Só que tem aqui, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Preste muita atenção. O assassinarás eu nem vou entrar em mérito aqui, tá? Mas o adulterarás, eu vou falar aqui, sabe por quê, irmãos? Porque o adulterarás, o que nós mais vemos hoje são os evangélicos, os cristãos aí, traindo. Aí traiu, terminou o casamento, tá em outro casamento. Aí não deu certo o relacionamento, porque a mulher quis se guardar mais, quis buscar mais a palavra, o marido é insaciável, né? Porque ele não está firme na palavra, a mulher está firme, ele não está. Aí, não quero mais, a mulher ficou fria, vou arrumar outra novinha. Eu estou usando exemplos aqui. E é por isso que essa bagunça aí de divorciado de 2, 3 casamentos, estão todos em adultério. Todos que separaram sem um motivo aparente, que é a traição, estão em adultério. E aquele que traiu, aquele irmão, minha irmã, que traiu, o traído, beleza, a pessoa que foi traída não conseguiu perdoar, ou perdoou, mas não, porque tipo assim, pode perdoar, irmão, mas se não quiser casar, não tem o direito de não querer casar de volta, de permanecer no casamento, tá? O perdão não significa que a pessoa vai voltar para ele, não, perdoei e vou voltar. Seria bom se voltasse. Estou dizendo que em últimos casos a pessoa perdoa, ela perdoa, tudo bem, mas eu não consigo mais te ver como meu marido, porque você não foi fiel. Por isso eu quero ficar sozinho. Mas perceba, irmãos, que mesmo assim é algo assim que a pessoa é melhor ela nem casar de novo. Irmãos, o casamento é algo muito profundo, irmãos. É muito sério, irmãos. As pessoas elas não estão levando na seriedade o casamento, estão levando na brincadeira. É por isso que nós vemos famílias destruídas. Esses pastores que tinham que ensinar as pessoas o casamento verdadeiro. Não, se não deu certo, termina, Deus proverá um varão, uma varoa para você. Veja lá a Karina Bach, irmão, tá no 3º lá já, a vida dela tá perturbada, irmão, só tu vendo o olhar, olha o casamento dela, como é que esse último que teve, só escândalo, irmãos. Não adianta, irmão, Satanás faz a festa, é uma brecha, isso aí não é brechinha, isso é uma cratera, uma traição. Divórcio é uma cratera, irmãos, sem motivo, divórcio é uma cratera pros demônios. E muitas vezes a pessoa parece que tá bem, mas sempre dá um problema. E no céu, irmão, você tá casado e tá cometendo adultério e você vai pagar por isso. Você que separou só porque quis separar, porque não deu certo, nós não se acertamos, não deu certo, eu vou separar. E você casa com outra pessoa, tá em adultério. E se você não se arrepender e não voltar pra tua mulher ou ficar sozinho, e olha o perigo, porque ela também tem que ficar sozinha, os dois têm que ficar sozinhos ou voltar. Estão entendendo como que a questão do adultério, ela é muito séria? É por isso que vai muita gente para o inferno, irmãos. A pessoa já está vivendo ali, não, tá tudo bem comigo, então, não sei o que, tá. Terminei porque não deu certo, às vezes tem um filho em outro casal. Irmãos, é uma bagunça. Mesmo que não tenha filho, mas se você estava casado com outra pessoa
e separou por bobeira, que não foi traição, que não foi algo permitido pelo Eterno, que não foi até que a morte separe, você está em adultério, irmão ou irmã. E você está infringindo o 7º mandamento, não adulterarás. Não furtarás. Isso aqui acho que... Mas nós vamos falar sobre isso aqui. Sabia que um pastor que engana as ovelhas com dízimos e ofertas lá, ele está roubando elas? Usando versículos isolados para poder arrancar dízimos e tudo mais, para ele enriquecer e trazer dinheiro para os templos de pedra? É roubo. Está furtando. Não é roubo porque não tem violência, mas está furtando. Está enganando as pessoas. Tem que cuidar. Não furtarás. Tá bom? Por quê, irmãos? O furto, não precisa nem falar muita coisa, né? É algo abominável, porque a pessoa foi lá e comprou um carro. Você vai furtar o carro da pessoa? A pessoa comprou um celular, você vai furtar o celular dela? Não é teu. Tu não trabalhou para conseguir aquilo lá. É humilhante até. Dinheiro, até o troco, irmão. Ah, não. Ah, era para dar 5. Não, a pessoa não viu, me deu errado, o troco é meu. Tá furtando. E isso aí é um pecado terrível, tá? É um pecado de morte, cuida. Ainda mais tu nasceu de novo. Aí nossa. Bom, se bem quem nasceu de novo não vai fazer uma coisa dessa. Então isso aqui eu não preciso nem entrar muito nessa questão, mas não furtarás. Tá ligado ao homem, tá bom? Oitavo preceito, né? 9º preceito. Não dirás um testemunho com falsidade contra o teu próximo. Isso aqui é importante. Todos são importantes, mas isso aqui eu vou entrar nessa questão porque, não dirás um testemunho com falsidade. Tem uma palavra aqui, não pronunciarás o nome de Yahweh Adonai teu Elohim com falsidade. Tá vendo que entra na mesma questão. Porque quando você vai dar um testemunho lá no tribunal, tu não tem que jurar lá, fazer um juramento? Tem lá, né? Juro lá que vou falar a verdade, somente a verdade, não sei o quê. Cuida. Cuida com o que tu tá jurando. Tá bom? Não dirás um testemunho com falsidade. E não precisa ir nem nessa questão. Ô fulano, vem cá. Não é que a minha mulher fez isso e isso? Sim, eu vi, fez. E a mulher não fez. Porque o cara quer terminar com a mulher, porque tá, né? Ele arruma uma testemunha falsa. Não, porque ele viu aqui, ele tirou as fotos dela, tal, não sei o quê. Eu vi tal lugar, levando testemunho falso contra a mulher. Ou traz um testemunho falso para conseguir um proveito de alguém. Tem muitos exemplos de falsidade. Entendeu? Ou um testemunho falso para se livrar de um crime. Entendeu? Uma testemunha que viu, né? Você cometendo um assassinato, um furto, um roubo, alguma coisa, uma traição. Aí você sabe que a pessoa testemunha, você vai lá e suborna ela e a pessoa mente. Não, eu estava lá naquele dia, daí é comprovado que ele estava naquele dia e eu não vi nada. Eu estava lá, olhei e não vi nada. Falso testemunho, gravíssimo. O inferno te espera, se arrependa, tá bom? Não dirás um testemunho com falsidade contra o teu próximo, né? Mentir, às vezes até o teu testemunho. Não, eu tô falando porque eu vi, eu tenho provas e você está inventando coisas, entendeu? Isso aí entra a mentira. Pode ver que na sequência vem não cobiçará. Nós vamos chegar na sequência, mas tá vendo como é uma sequência de coisas? Se você não cumpre as primeiras, só vai ladeira abaixo. E esse testemunho, irmãos, quando você fala de alguém, é um testemunho que tu tá dando. Por isso que o Messias fala que as pessoas pagarão por cada palavra que elas disseram. Cada palavra que tu diz, irmãos, tu tem que ter zelo por ela. Porque se tu falar um falso testemunho, tu corre o risco de ir pro inferno se você não se arrepender. E muitas vezes a pessoa é acostumada a mentir tanto que ela nem vai lembrar o que ela mentiu. E se ela morre no dia seguinte? Entendesse? Aí no 10º preceito, tá assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem as coisas alguma do teu próximo. Tá bom? Isso aqui, tu já vê que já vem do falso testemunho, porque tem gente que usa de falso testemunho para ganhar coisa que o outro tem. Entendeu? Principalmente questões de herança, questões financeiras, questões de negócio. Tem muito negócio, irmão, que as pessoas mentem, fazem testemunhos inventados para conseguir ganhar alguma coisa, tirar de alguém.
Tem muito desses casos que vocês podem pesquisar, irmãos. Escândalos que saem até nos jornais. No meio político mesmo, falso testemunho é muito. Para defender bandido, para defender... Enfim, irmãos, a conversa vai longe. Aí você chega no 10º preceito, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tudo isso aqui está ligado à inveja, está ligado à cobiça. Por isso que o Messias fala, aquele que desejar a mulher do próximo em pensamento e que quer possuí-la, já cometeu adultério. É normal, irmãos, às vezes, pela questão da carne, a pessoa vê o outro lá com um carro novo, num primeiro momento fala, nossa, pô, legal, né? A pessoa fica com aquele sentimento, opa, peraí, ele ganhou o trabalho dele, ei, coração, ô carne, para, ei. Aí tu vai lá, cara, parabéns, é isso aí, cara, eu tô com orgulho de você. Entendeu? Porque, irmãos, não é tudo, às vezes tem algo que você quer muito, né? É algo que você quer muito. E o teu amigo, por exemplo, o teu amigo tem várias coisas que você não quer muito, né? Aquilo não te atrai. Mas tem algo que você quer conquistar muito e você não consegue. De repente, teu amigo consegue primeiro que você. Aí você fala, nossa, putz, eu queria tanto isso aí, nossa. Sabe? Tem que vigiar para ver se esse desejo que você tinha não chega ao ponto de você querer aquilo que teu amigo conseguiu. A inveja. Tem muito amigo invejoso, irmão. Irmão invejoso. Marido invejoso. Tem mulher, mãe que tem inveja do próprio filho ou da filha. Marido, pai que tem inveja do próprio filho ou da filha. Tem ciúme do filho ou da filha. Marido tem inveja da mulher. Mulher tem inveja de uma... Irmãos, a inveja, ela está em todos os lugares. Caim invejou Abel. Não que ele invejou por causa do sacrifício, isso é muito mais profundo. Mas invejou de como o Eterno olhava para Abel. De como o Eterno amava Abel. Essa inveja é uma inveja de morte. Entendeu? Inveja de um irmão que... aquele irmão prega diferente, eu queria pregar assim. Inveja. Não, pregue do teu jeito. O Eterno vai te dar o jeito de você pregar. Se o teu irmão prega bem, se você acha que ele... Louve o Eterno pelo jeito que ele prega. E que o Eterno te capacite para que você pregue do teu jeito, da forma como você fala. Como ele quer que você fale. Pedro, por exemplo, ele não sabia falar direito, os discípulos. O pessoal ficou abismado com tanta sabedoria. Entendeu? Inveja de tudo. Inveja de trabalho, inveja de coisas materiais, inveja de casamento. Nossa... A família daquela pessoa é perfeita. Aí tu vai ver a pessoa é temente a Deus, a pessoa segue a palavra, a mulher ela se preserva, a mulher é temente à palavra, os filhos obedecem a palavra. É claro que vai ser uma família perfeita. Aí a pessoa não consegue ter uma família daquela, por quê? Porque não estuda a palavra, não vigia, não busca o Eterno, não nasceu de novo, não tem o Espírito de Cristo, vai ser invejosa pro resto da vida. E quanta inveja existe nessa terra! Eu vejo, irmãos, muita inveja por aí. E inveja principalmente dentro da própria família. Isso é maldição, meus irmãos. A inveja leva a todas essas situações. A inveja leva a assassinato, a querer as coisas dos outros, a querer que o outro não cresça, a querer que o outro morra, a querer que o outro não prospere. A inveja leva a situação de obscuridade, irmãos. Por isso que fala, não cobiçarás. O não cobiçarás está ligado à inveja, porque se você cobiça, é porque você tem inveja. Você quer para você. E essa questão, irmãos, não é que você... Porque o que é inveja? O que é cobiçar as coisas do próximo? É você querer ser ele. Porque se ele tem aquilo lá, é dele. Se você quer dele, é porque tu quer ser ele. Entenderam? A inveja é isso. Não é porque você quer o carro do teu próximo, é porque você quer estar no lugar dele, porque ele conseguiu e você não conseguiu. Como que ele conseguiu? Mas o que ele fez? Como é que ele está conseguindo isso? Eu queria conseguir. Eu queria ser ele para conseguir. Entenderam? Nossa, como é que o rapaz está tendo essas revelações? Eu queria ter. Não, meu irmão, pede para Deus. Deus que vai te dar, se ele quiser também. Dependendo de como é que está o teu coração. Então essa questão do 10º preceito está ligada à própria inveja. Tá bom? E aqui, irmãos, tem uma pequena conclusão, né? No versículo 18 em diante. Naquele momento, todo o povo presenciava os trovões e os relâmpagos. E o povo, vendo isso, estremeceu e pôs-se
de longe, e ouviremos. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo, e ouviremos, mas não fale Elohim conosco, para que não morramos. O povo ficou com medo da presença do Eterno. Eles queriam que uma pessoa física, novamente escolhendo um homem para que os governasse, no caso Moisés. Aí Moisés responde, né? Respondeu Moshe ao povo: não temais, porque Elohim veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequeis. Assim o povo estava em pé de longe. Moshe, porém, se chegou às trevas espessas onde o Criador estava. Aqui fala trevas, irmão, mas não é obscuridade, tá? É por causa das nuvens espessas, trovões e raio, parecia loucura, tá bom? Mas não é trevas de escuridão e tudo mais. Igual quando uma nuvem fecha o tempo, fica escura, trovões e relâmpagos, tá bom? Por isso que fala nuvens espessas, né? Espessas é porque estão carregadas. Aqui são as consequências, né? Porque os mandamentos, irmãos, eles são para nos colocar à prova. E se você segue os mandamentos, se você obedece, se você tem uma vida de santificação, vai pesar para ti algum desses, se você desrespeitar algum desses mandamentos? Não. O pecado, irmãos, a lei, ela só é válida para quem peca. Para quem não peca, a lei não serve, não tem valor algum. Como eu expliquei, como é que a pessoa vai saber se o que ele fez, ele é um ladrão? Por causa da lei, vai ver na lei o que ele fez. Opa, entrou de noite na casa e roubou. Tá aqui na lei, não pode roubar. Então você cometeu isso, tá. A lei revela os nossos crimes. A lei revela as nossas transgressões. Se você não comete transgressões, a lei vai revelar o quê? A única coisa que vai manifestar na tua vida é a presença do Eterno. Por isso que é importante, irmãos, nós obedecermos sempre ao Eterno em primeiro lugar. Porque senão nós caímos em idolatria, e da idolatria vem todas essas consequências. Mentira, falsidade, inveja, traição, tudo que vocês imaginar. Tá bom? Por exemplo, o adultério. Quando nós vemos lá em Gênesis 2, 23 ao 24, o que está escrito? E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando você se torna uma só carne, você não pode cometer adultério, porque você está corrompendo uma bênção do Eterno. É algo terrível. Vem maldição, irmãos, vem coisas pesadas na tua vida. Tá vendo como a gente tem que ser obediente aos mandamentos, senão a gente cai em idolatria, a gente cai em pecado, a gente cai em escuridão, a gente cai em trevas. Vamos ver o que diz lá em Levítico 19:4. Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês veem que o tempo todo, mano, o Eterno está dizendo, não cometa idolatria, não faça isso, não busque outros deuses, busque a mim. É o tempo todo na palavra o Eterno repreendendo a idolatria. Aí as pessoas do catolicismo falam que não tem problema. Mas aonde que está isso na Bíblia? Irmãos, a Bíblia inteira fala de idolatria. Aí o cristão fala, não, eu não sou idólatra porque eu não tenho uma imagem na minha casa, mas ele não consegue largar o amor ao dinheiro, a riqueza, a prosperidade. Ele não consegue ser humilde. Quer sempre ter mais, sempre está se achando uma estrela. Deuteronômio 27:15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo dirá amém. Aqui está dizendo que o povo, quando visse essa situação, tinha que maldizer, tinha que amaldiçoar a pessoa que cometesse idolatria. Lá em 1 Samuel 15, 22 ao 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e também te rejeitou a ti, para que não seja rei.
Aqui Samuel está falando para Saul, né? Um dos piores reis de Israel, vivia em idolatria, vivia errando. Irmãos, percebam que a idolatria, irmãos, ela é abominável. Porque se você não segue presta atenção, irmão, se você não segue o primeiro, você jamais conseguirá cumprir o restante. E o primeiro é buscar a Deus. É não ter prioridade para outras coisas, é não ter outros deuses além dele. Se você não tem Deus como prioridade na tua vida, irmão, toda a tua estrutura familiar, a tua vida pessoal vai ladeira abaixo. Você vai pensar que a tua vida está boa, você vai pensar que está tudo bem, mas você está em trevas. Porque nas primeiras adversidades você vai entrar em colapso. Sabia disso? Porque quando o Eterno te colocar uma provação, né? Porque às vezes a pessoa está bem tranquilona ali, não, eu tô bem tranquilo, tal, não sei o que. Quando vem uma provação pesada, a pessoa entra em desespero, aí parte para remédio, parte para tarja preta, parte para antidepressivo. Entenderam? Jonas 2, do 7 ao 10. Aqui é quando Jonas faz a oração já na barriga do peixe gigante. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Sacrifício, irmãos, não é pegar um bicho e matar, é sacrifício de amor, sacrifício de obediência. Porque quando você se dedica a Deus, irmão, você sacrifica as suas coisas na terra. Sabia que quando você se dedica a Deus, você tem que sacrificar as coisas na terra? Você tem que tirar o tempo que você faria outras coisas, mais trabalho, para se dedicar a Deus. Você tem que tirar tempo que você faria mais negócio, para se dedicar a Deus. Você tem que tirar tempo, né, de quando você sairia para passear com a mulher, com a filha, todo final de semana, para se dedicar a Deus. Enfim, são tantos exemplos que você vai ter que sacrificar para se dedicar a Deus. Por isso que aquele que amar mais a sua vida do que ao nosso Senhor Jesus Cristo vai perder a salvação. Tá bom? Salmos 16 ao 4. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Idolatria. Salmo 115, do 4 ao 8. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta, e eles se tornam semelhantes aos que fazem, assim como todos aqueles que neles confiam. Irmãos, o que nós mais vemos de santo aí é a cara de homem. Não pode ter nenhum tipo de idolatria, nenhuma. Se você tiver uma águia lá, eu sei que tem muita gente que é do esoterismo que tem águia. Não, isso aqui é uma águia, isso aqui é um exemplo de pessoa vitoriosa. Isso é idolatria. Que águia é exemplo de... Entendeu? E olha o que diz. A ele se torna semelhante aos que fazem. Ou seja, a pessoa que faz idolatria, ela se torna semelhante ao ídolo. Fria, sem vida, entendeu? Triste, não enxerga mais nada, né? Não consegue enxergar além daquilo ali. Por isso que é tão difícil você convencer um católico a largar a idolatria. Igual uma irmã do canal, não vou falar o nome dela, mas ela abominava as idolatrias da igreja católica, ela tinha, né, tinha deixado de ser católica, mas falou que não conseguia, que fazia oração para São Miguel, para o anjo Miguel. Meu, misericórdia! Nenhum anjo você pode fazer idolatria, oração, nada. Irmãos, Miguel tá lá para descer fogo do céu a quem fica orando para ele, porque isso é abominação ao Eterno. É humilhação ao Eterno. E a pessoa, não, eu tenho Miguel aqui como meu protetor. Irmãos, é Cristo sempre. É só Jesus Cristo, Yeshua, Hamashia, o único que o Eterno permitiu que recebesse honra, glória, louvores. Você pode servir a Yeshua, você tem que servir a Yeshua, senão você não consegue chegar ao Pai para adorá-lo e servi-lo. Yeshua é o caminho. Eu vou mostrar para vocês um exemplo bem básico. Quando você se
dedica, quando você, né, você vai lá, você vai adorar o Eterno, certo? Vai fazer a tua oração. Pai amado, soberano, Criador dos céus e da terra, louvado seja o teu santo nome, Pai. Toda honra e toda glória a ti. Tu és santo, Pai. Tu és bendito, tu és benigno. A tua benignidade, a tua amabilidade dura para sempre, Pai. Em nome de Yeshua, eu quero te adorar. Que Yeshua seja louvado e glorificado, porque o digno é o Cordeiro. Você buscou o Pai, honrou o Filho, louvou o Filho, e agora tu se achega ao Pai. Qual que é a dificuldade de entender que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida? Não é Maria, não é Santo Antônio, não é São Pedro, não é São Paulo. Não é isso aí, irmãos. O catolicismo, que é o paganismo romano, eles usaram a imagem dos discípulos e de outros, né, para colocar outros demônios por detrás daquela divindade e continuar suas idolatrias. Maria nada mais é do que Diana dos Efésios. Ela pode ser muitas vezes Ista, Rainha dos Céus, enfim, é a mesma divindade. Entendeu? Aquela imagem daquele... Irmãos, olha aquela estátua daquele que representa Jesus, toda afeminada, irmãos. Jesus não é assim, não. Você vê a mão com o símbolo da maçonaria, com aqueles dedos dobrados daquele jeito, é símbolo maçom, irmãos. Entendeu? E tá lá as pessoas orando. Aquilo lá pode representar Nimrod, pode representar o Deus Sol, vários outros deuses, mas não é o nosso Salvador. Mas como eu falei, eu não vou ficar dando nome para santos e os deuses que eles representam. O foco aqui é não cometer idolatria. Isaías 2:8. Também a sua terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem ao meu louvor a imagens de escultura. O Eterno não divide a glória, a honra dele, o louvor a imagens de esculturas, a nenhum tipo de idolatria. Não adianta falar santo, não sei o que lá, seja louvado, Ave Maria, sei o que. Irmão, você tá trazendo maldição para a tua vida. Maria é uma serva, irmãos. Ela foi uma serva exemplar. Mas ela é como nós. Ela também voltou ao pó. Só Jesus ressuscitou, irmãos. Só ele. Ele foi primícias. Isaías 45:20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações, nada sabem, os que conduzem em procissão. O que eles fazem? Vamos fazer uma procissão aqui. Não é assim que os católicos fazem procissão? Procissão às suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Né? Santa lá, rogai por nós. Não, eles não falam assim? Olha aqui. Vamos fazer uma procissão. Aí coloca uma estátua na frente e vai fazendo atrás a caminhada. Vou ler de novo aqui. Isaías 45:20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Irmãos, isso já existia naquela época. E continua dentro do catolicismo romano. Vamos ver aqui agora. Ezequiel 8, do 1 ao 18. Irmãos, essa passagem aqui, olha, aqui é uma revelação e um desabafo do Eterno. Preste atenção. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali na mão do Senhor Deus caiu sobre mim. E olhei, e eis a uma semelhança como um aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima como um aspecto de um resplendor, como de cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta, do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes. Tinha até uma deusa de ciúmes, irmãos.
que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme aspecto que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que ao norte da porta do altar estava esta imagem de ciúmes na entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas ainda tornarás a ver maiores abominações. Ou seja, irmãos, aqui eles faziam tudo no escondidinho, tudo no oculto, para ninguém ver. Ah, Deus não vê, Deus tá quieto, Deus sumiu, Deus não existe. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e animais abomináveis, e todo tipo de ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Tu vê que eram pinturas, mas é idolatria. E estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e Jaazanias, filho de Safã, em pé no meio deles, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê. Isso que eu falei anteriormente. O Senhor abandonou a terra. E disse-me: ainda tornarás a ver maiores abominações que esses fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. E disse-me: vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles virados para o oriente adoravam o sol. Adoravam o sol, irmãos, que é... Qual que é o símbolo que tem lá naquela... Como é que é? Acho que é... Sagrada, não sei o que lá, do padre lá que ele usa. Parece um sol, não é? Cheio de raios solares, aquilo lá. É tudo na cara, irmãos, escancarado. Tem um vídeo do irmão José, que dentro de uma igreja tinha um defunto lá, irmãos. Tinha um caixão com um morto lá dentro. Veneração a mortos, irmãos. Abominação. É tudo terrível, irmãos. É bruxaria, é feitiçaria. Então me disse: vês isto, filho do homem? Há porventura coisa mais leviana para a casa de Judá do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eis-lo a chegar o ramo ao seu nariz. Por isso também eu os trarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Ezequiel 8, 1-18. Tudo ligado à idolatria, irmãos, é abominação, é maldição, é praga, é feitiçaria, é bruxaria, é morte, é destruição. E perguntou-me um certo príncipe, dizendo: bom mestre... Aqui é Lucas 18, do 18 ao 25. Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí muitos falam assim: viu? Jesus está dizendo que só o Pai é bom, ele não é. Gente, o nosso Messias, Yeshua, Jesus Cristo, ele sempre coloca o Pai em primeiro lugar. Tanto que ele fala que ele dá testemunho dele, porque o Pai testifica. Tipo, é Deus que me enviou, é testemunho dele, não precisa de mais ninguém. Mas ele sempre coloca o Pai acima, sempre. Por isso que ele diz: só há um bom, só há um que é bom, que é Deus. Se Deus é bom, logo Cristo é bom. Mas é primeiro Deus, entendeu, irmãos? Sabes os mandamentos? Não adulterarás. Preste atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem o que é idolatria, que nós estamos em idolatria quando não temos Deus em primeiro lugar. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse:
ainda te falta uma coisa. Preste atenção, irmãos. Tu viu que ele faz tudo certinho? Ele não adultera, ele não mata, não era assassino, não era adúltero, ou seja, honrava a mulher, respeitava, não roubava, não ficava dando falso testemunho, honrava o pai e a mãe. Irmãos, é um cara assim que você olha hoje na sociedade e fala, nossa, esse cara é de Deus. Nossa, esse cara aí, esse irmão, essa pessoa é um exemplo. Isso é um pai de família. Olha que bênção. E isso aqui, meus irmãos, está ligado a muito povo evangélico. Preste atenção nesse versículo. Ele fazia todas as coisas que agradavam o Eterno, ou seja, os mandamentos do homem. Não roubarás, não matarás, honrar pai e mãe, não cometer adultério, não furtarás, não desejar as coisas do próximo, não fazer falso testemunho, enfim. Tudo aquilo que era ligado ao homem, ele fazia com exemplo. Tudo isso ele fazia. Tudo. Então, hoje em dia, você vê aquela pessoa próspera, que tem dinheiro, que vai na igreja, que dá dízimo, que prospera, que é uma pessoa assim que é casado, tem filho, não mente, não rouba nada, não levanta falso testemunho, e fala, nossa, essa pessoa vai para o céu. Essa pessoa é uma pessoa abençoada. Essa pessoa é próspera. Essa pessoa tem Deus. Mas olha o que Jesus diz. Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Preste atenção. Ainda te falta... Olha só, irmãos. Ele fazia tudo, ou seja, os mandamentos do homem. Os 6. Ele fazia todos eles. Ele cumpria. Só que faltava um. Jesus não disse que são 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo? Ou seja, ele cumpria o segundo mandamento. Porque tudo que ele fazia, você se considera como um amor ao próximo. Se ele não deseja a mulher do próximo, se ele honra pai e mãe, ele ajuda, faz tudo. Era um exemplo. Só que Jesus falou, falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aí entrou aquela coisa. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E aqui ele está falando realmente de um camelo, tá, irmãos? Não é aquela desculpa, não, porque tinha uma agulha lá, que é uma passagem, que o camelo tinha dificuldade de passar. Não! Dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, irmão, se você depositar a tua riqueza na terra, você vai morrer junto com ela e não vai para o céu. O rico cumpria todos os mandamentos ligados ao homem, mas o mandamento que é seguir a Deus, buscar o reino de Deus, aí não dá. Não consigo, é muita coisa que eu tenho. Não, eu tenho isso, eu tenho meus negócios, eu tenho meus funcionários, eu tenho... Aí a pessoa fala, não, Eliseu, mas ali é porque... Não, irmãos, é porque ele não buscava primeiro o reino de Deus. Perceba que Jesus falou tudo que era ligado ao homem. Quando ele falou do que era ligado a Deus, o cara deu o rapazinho lá ficou triste. Porque é difícil seguir as coisas de Deus. É difícil, por quê? Porque a nossa carne luta o tempo todo contra o espírito. A nossa carne fica dizendo, tem que abrir mais um negócio, você tem que fazer mais uma coisa. Apareceu uma oportunidade, tu vai ganhar mais dinheiro. Tu vai comprar uma casa nova. Tua mulher vai ficar mais linda, vai colocar silicone. Olha só, tu vai poder ter mais dinheiro para ela ir no salão de beleza. Olha, tu é uma boa pessoa, tu não fala mal de ninguém. Olha, tu é uma boa pessoa, você não trai a tua mulher. Olha, você é uma boa pessoa, você honra teu pai e tua mãe, você deu uma vida boa para eles. Olha, você não mata, você é uma pessoa boa, você não rouba. Agora, vende tudo que tem. Pare de buscar riqueza na terra. Busque a riqueza no reino.
Porque quanto mais coisas você tiver na tua vida, quanto mais negócio, quanto mais propriedade, quanto mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, Deus vai ficar sempre em segundo plano. Aí eu vejo às vezes as pessoas ali ganhando muito dinheiro falando de Deus, que bom. Deus, irmãos, ele vai ser falado por todos os lados. Mas tudo tem prosperidade. Onde é que está o arrependimento? Onde é que está a humildade? Onde é que está ajudar o próximo? Onde é que está ajudar os órfãos e as viúvas? Que são temente a Deus, ó, claro. Tudo ligado à teoria da prosperidade. Tudo rico tem que ser rico, tem que ser próspero, tem que ter dinheiro, tem que ter rico, tem que ser próspero. Sendo que Jesus disse, vende tudo que tens e segue-me. Qual discípulo era rico? Me mostre um discípulo que ficou milionário, rico, ensinando a palavra do Eterno. Me mostra. Se você achar, eu vou dizer, ó, então tem uma brecha aqui. Jesus sempre disse, buscai primeiro o reino de Deus, juntai tesouro no céu. Porque as riquezas da terra vão ficar na terra. Vai queimar tudo. Alguém consegue ver a riqueza de Salomão? Alguém consegue ver o reino de Salomão? Vocês conseguem ver as riquezas dos outros reis da terra? Foi tudo destruído. Tudo arruinado. Quantas ruínas nós vemos pela história de coisas que eram prósperas e ricas? Alguém lembra de Sodoma e Gomorra? Virou nada. Porque a terra, tudo que tem na terra passa. Mas o reino de Deus é eterno. Buscai primeiro o reino de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Busque o reino de Deus. Irmão Eliseu, então eu não posso ter dinheiro. Ninguém está falando isso. Ah, mas eu vi lá que Aí os cristãos, eles pegam uma pessoa que não era discípulo de Jesus, que é José de Arimateia, mas foi uma pessoa usada pelo Criador, porque ele tinha influência política e tinha dinheiro. Porque não era só ter dinheiro, tinha influência política. Para que Jesus tivesse um enterro digno. Porque todo mundo que era morto no madeiro, né, na crucificação, tinha que ficar lá apodrecendo, irmãos. Era humilhação, entendeu? E José de Arimateia, por ter influência, conseguiu comprar o corpo de Cristo. Vocês estão entendendo? Por que ele foi usado? Aí os cristãos aí, eu já vi, eu estou dizendo isso porque eu vi as pessoas usando José de Arimateia como exemplo para você ser rico. Vocês percebem que eles pegam eles, ao invés de pegar o exemplo de Cristo e dos discípulos, eles pegam de outro. Pegam de Salomão, pegam de coisas isoladas para validar a sua teoria da prosperidade. E mesmo quando você lê, né, eu vou até abrir aqui, eu abri aqui no Wikipedia, tá? José volta para casa deprimido, se fecha no seu quarto e adormece. Em sonho, um anjo lhe diz que o destino de Cristo já estava definido, mas ele ainda poderia ajudar. Ao acordar, volta ao palácio e encontra Pilatos, descobrindo que Jesus já está crucificado. Ele pede então que o governador lhe dê plenos direitos sobre o corpo de Nazareno. Na época das crucificações, o cadáver dos crucificados não era sepultado. O réprobo era jogado a céu aberto, em local específico para apodrecer e ser devorado pelas feras, ou seja, cães, pássaros, lobos, animais selvagens. Por isso que fala que os cães não herdarão o reino dos céus. Por isso que fala assim que as aves de rapina, as aves, né? Por isso que fala de lobos. Não é o teu cachorrinho lá, tá, irmãos? Quando ele fala cães, tá no sentido de pessoas carniceiras, pessoas abomináveis, pessoas nojentas, entendeu? Pilatos, mesmo sem entender o pedido do amigo, né, redige e autentica um documento dando a ele plenos poderes sobre o cadáver de Jesus, sob a proteção de um destacamento da guarda romana até o sepultamento e posteriormente vigiado o túmulo para que não fosse violado. Após o desaparecimento do corpo de Jesus, José é preso, abandonado por amigos e familiares e tem seus bens divididos entre sua família e o Sinédrio. Depois de 13 anos encarcerado, o novo governador da Judéia, Tibério Alexandre, sabendo do histórico da sua fama de grande comerciante, revisa seu processo e liberta. Se torna seu sócio e patrocina seu retorno a negociações de exportação. José então faz nova fortuna, mas aplica seus ganhos de forma diferente, patrocinando as atividades dos novos cristãos e aproveitando as viagens para trabalhar como missionário. Morre em uma das suas viagens devido à idade avançada, provavelmente de infarto. Tá? Isso aqui eu acho que é
É um relato histórico, né? Mas perceba que mesmo que depois que ele ganhou tudo pelo que ele fez, ele não ficou enriquecendo. Ele usou tudo para ajudar o próximo. Entendeu, irmãos? Então nós temos que entender que temos que buscar o reino de Deus. Temos que buscar o reino de Deus, irmãos. Porque se nós buscarmos as coisas da terra, a gente vai entrar em... Como o Messias falou para esse jovem aqui, ó. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus, porque o que ele estava acumulando, o que ele estava enriquecendo, eram as coisas do mundo. Vamos continuar aqui. Atos 17, 29 e 30. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra, esculpida por artifício à imagem dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ou seja, quando não tinha o ministério, o evangelho, tudo bem, ele levava em conta a ignorância. Não que eles seriam perdoados ou salvos. Entendeu? Mas depois que você recebe o evangelho, você não tem mais por que ficar adorando santo e de estátua. É isso que Paulo está dizendo. Eu acho que aqui era Paulo ou era Pedro? Não lembro aqui. Dizendo-se sábios. Ali era Paulo, irmãos. Ele estava... Deixa eu ver aqui a cidade... Eu abri aqui, irmãos, que eu tinha copiado esse versículo. Tanta coisa. Ele estava na cidade de... em Tessalônica, tá bom? É lá que ele estava. E... desculpa, ele estava em Atenas, tá? Aqui é quando ele entra ali no Areópago e começa a falar essas questões, né? Porque lá era cheio de idolatria, tá? Só para fazer um adendo aqui. Romanos 1, do 22 ao 23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui, isso aqui faz lembrar aquela passagem de Ezequiel 8 lá, tá bom? Então você vê que as pessoas que se dizem sábios, que têm os seus ídolos, tudo, tornam-se loucos, tá bom? É maldição, irmãos, tá? Deixa eu ver aqui outro versículo que eu separei. 1 Coríntios 10 ao 7. Não vos façais, pois idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Não é, irmãos, para ser idólatra, tá bom? Nada, irmãos, nada de idolatria. A Bíblia inteira fala, não é para se curvar a idolatria. 1 Coríntios do 10, 14 ao 21. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai-vos vós mesmo o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, o que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que ídolo é alguma coisa? Ou que sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam e sacrificam Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou seja, se a pessoa tem lá um santo, um ídolo, uma idolatria na casa dela, ela não está servindo a Deus. Ela está servindo a demônios. Tem noção do que tem na tua casa? Sabia que os mesmos santos da Igreja Católica são usados na macumba? No candomblé? Colossenses do 3 ao 5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Tudo isso aqui é idolatria, porque são coisas da carne. Você está buscando primeiro essas questões, e tudo isso se converte em idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai dos ídolos, assim seja. Apocalipse 9 ao 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos,
para adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, depois esse versículo aqui, irmãos, é daquela passagem de Apocalipse, quando os quatro anjos presos no rio Eufrates são soltos, né? Então ali vem toda a destruição para os homens, né? Para matar a terça parte dos homens e tal. E mesmo assim os homens não se arrependiam, né? E os outros homens que não foram, ou seja, aqueles que não foram mortos pelos anjos, pelas pragas e tal, eles não se arrependeram, continuaram na idolatria. E para finalizar, meus irmãos, vamos ler Apocalipse 22:15. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22:15. Então, irmãos, o estudo de hoje é só para mostrar que a idolatria é o principal motivo das pessoas se afastarem de Deus. Porque quando você se afasta de Deus, você começa a colocar no teu coração outras coisas. Você começa a servir outras coisas. Você começa a servir o mundo para ganhar mais dinheiro. Você começa a servir o seu trabalho para ser promovido. Você começa a servir os teus desejos carnais, né, para ter prazer. Você começa a servir as festas para ter o seu momento de lazer. Você começa a servir o futebol, servir os ídolos de música, servir Aí eu tô falando das coisas leves, tá? Tô falando de coisas leves. As pesadas eu nem vou falar, porque as pesadas já são condenáveis por si próprias. Mas eu estou falando das coisas sutis, que você comete idolatria sem perceber. Porque você começa a buscar primeiro as coisas do mundo e se esquece de Deus. Busque primeiro a Deus. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Busque a Deus. Qual é a primeira coisa que você faz antes de comer? Agradeça a Deus. Qual é a coisa que você faz quando acontece algo bom? Agradece a Deus, busque a Deus, louva a Deus. Ore. Olhe quantas vezes Davi cantava, louvava. Medite dia e noite na palavra. Tudo isso que você fizer, Deus está vendo que você está buscando Ele em primeiro lugar. Então você não está em idolatria. É por isso, irmãos, que quando a gente nasce de novo, o Espírito de Cristo que habita em nós nos revela essas questões. É por isso que você sai do engano. É por isso que você sai da mentira, sai do pecado, sai da idolatria. E aqui, irmãos, não é para condenar ninguém, é para alertar. Você que é católico, principalmente, está sob domínio de maldição. E se você não se libertar e você fechar os teus olhos para essa vida, você vai abrir seus olhos no inferno. Porque não vai ter perdão. Você vai se arrepender do que você fez. Porque alguém te falou várias vezes, está na palavra, você não lê a palavra. Se o católico lesse a Bíblia, ele não cometia idolatria. E ler a Bíblia não é ler versículo isolado, é ler tudo. E se o cristão lesse a Bíblia não procurando só prosperidade, enriquecer, salmos isolados, ele também não cometia idolatria. É por isso que cometem idolatria e vão abrir os olhos também no inferno. O jovem rico não fazia tudo certinho? Não fazia tudo certo? E o que Jesus disse para ele? Vende tudo que tem e segue. Mas o que aconteceu? Tinha muita coisa. Por isso que a mulher de Ló virou estátua de sal. Tinha muita coisa. Material. Não conseguiu largar os prazeres, o que ela vivia, a vida boa que ela tinha. Quando a marca vier, definitiva, as pessoas vão conseguir abandonar tudo que tem? Não, porque elas vão dizer, não, acho que não é não, isso aí é coisa dos doidos da internet, nem chegou a marca ainda, é só quando for na mão ou na testa. Sendo que lá em Tessalonicenses fala que vão ser enganados. Tá bom? Então, o estudo de hoje complementa o estudo anterior, tá? Assista o vídeo anterior, senão você não vai conseguir entender o vídeo de hoje, tá bom? Irmãos, que o Eterno abençoe a vida de vocês, tá? Compartilhe, curta, comente. Fiquem na paz, que a benevolência do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seja com o espírito de vocês, irmãos. Assim seja, fiquem na paz.